Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, amém. Hoje é 4 de janeiro de 2024, quinta-feira. Ontem eu falei um pouco sobre a necessidade de se firmar a fé em Deus. Hoje eu quero falar para você que crer em Cristo é o bastante, amém. O nosso texto é Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim: Aquele que lhe responde, Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. O contexto desse texto é um homem tem um filho que vive possesso e com muita dificuldade, e esse homem traz esse filho para Jesus curá-lo. Mas o fato é que nesse contexto há uma dúvida no coração do homem, apesar de ter trazido para Jesus curar. Há aí uma dúvida no seu coração. E Jesus chama a atenção dele da necessidade que todo ser humano precisa de ter fé. Amém? Cristo existe, mas ele chama a atenção da necessidade de termos fé nele, dentro desse contexto onde ele está falando com esse homem que quer ver o seu filho curado. Esse é o contexto. Vamos aqui ao texto que diz: Ao que lhes respondeu Jesus. A resposta de Cristo, ou seja, a resposta de fé, ela vem de Cristo, tá certo? A fé, quem dá a resposta à fé é Cristo, tá certo? Agora, é necessário que essa resposta que Cristo dá, ela gere fé no coração da pessoa, de quem quer que seja, no caso aqui desse homem, ou de quem quer que seja nos dias de hoje. É necessário que gere a palavra de Cristo gere fé no coração de quem está ouvindo, de quem está vendo, assistindo, participando, tá certo? Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, lá no final de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus vai dizer que quem crê vai fazer coisas maravilhosas, vai impor as mãos, vai orar, vai abençoar. Isso é uma condição de fé que Jesus coloca para aquele que busca a fé em Jesus Cristo. Então, ele está dizendo lá que quem crê vai realizar aí coisas, milagres. Isso é uma palavra de Cristo, tá certo? O fato é esse, que a resposta de Cristo a respeito do que o homem estava ali perguntando, porque ele fez uma pergunta no sentido que ele parecia que não ter fé. Porque ele diz: se podes. Ora, o texto no versículo anterior, que é o 22, ele vai dizer assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, então tem misericórdia de mim. Então ele está gerando uma dúvida no coração dele. No versículo 22 diz: mas se tu podes. E a dúvida, ela é um problema sério com relação à fé. A fé é preciso ser sem dúvida. A fé é simplesmente fé. Você não pode ter uma dúvida com relação à fé, tá certo? Porque o homem já pergunta no versículo 22 se tu podes fazer alguma coisa. Essa é uma dúvida que está no coração dele, tá certo? E às vezes pode estar no nosso coração. A dúvida, ela é o inimigo da fé. Porque ou você tem fé ou você não tem. Você não pode ter fé e duvidar, porque aí você não está dando crédito à fé que você está exercendo, tá certo? Portanto, estou dizendo isso para você, olhando para esse texto, porque esse homem queria que seu filho fosse curado, vai a Cristo, ele está acreditando de alguma forma, mas ele deixa gerar fé, ele deixa gerar dúvida no seu coração, mesmo mediante a fé que ele estava tendo, porque ele estava acreditando de alguma forma, tá certo? Mas ele deixa a fé, ele deixa a dúvida gerar no seu coração. Aí eu vou orientar você. Ao pedir uma coisa a Deus, peça com fé, peça crendo. Mas como é que é isso? Olha, quando eu peço uma coisa a alguém que eu sei que aquela pessoa vai realizar, eu peço e me despreocupo, me esqueço, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que a pessoa vai fazer aquilo que eu estou pedindo, o que seja, para me dar alguma coisa, fazer alguma tarefa. Então, quando eu peço alguma coisa a alguém que eu sei que ela vai fazer, eu me despreocupo. Da mesma forma é com Deus. Você não pode pedir a Deus e ficar angustiado, roendo as unhas, imaginando, ainda, será que sim, será que não? Não. Peça e confie, se despreenda da incerteza. Você pediu a Deus. E aí ele vai abençoar. Eu vou dizer assim, pode ser que às vezes não abençoe da forma que a gente gostaria, mas o fato é que Deus vai abençoar
às vezes nós precisamos entender a forma como Deus está abençoando. Amém? Mas o fato aqui é que o homem, ele criou dúvida no seu coração. A resposta de Cristo, no mesmo texto, ele vai dizer exatamente o seguinte, no versículo 23 do capítulo 9 de Marcos, ele vai dizer o seguinte: tudo é possível ao que crê. Amém? Isso é a palavra de Cristo. Tudo é possível ao que crê. Portanto, todas as coisas no âmbito da fé, elas podem ser realizadas por Deus. Claro, tem coisa que é você que vai fazer. Você vai sair dirigindo seu carro e fechar os olhos porque Deus vai fazer? Não, isso aí é você que faz. Tem coisa que somos nós que fazemos. Mas as coisas que não são possíveis a nós, elas são possíveis a Deus, tá certo? E Cristo está aqui dizendo para o homem que tudo é possível ao que crê. Portanto, isso é uma afirmação de Cristo. No versículo 24, porque é o contexto do homem que está dialogando, conversando com Cristo, isso é importante você conversar com Jesus, mesmo que você gere suas dúvidas, mas você ouça o que Cristo está dizendo, abra seu coração para entender o que Cristo está falando com você. E mesmo nessa condição, o homem está aberto à conversa com Jesus, e Jesus vai dizer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, todas as coisas no âmbito espiritual, no âmbito dessas realizações, é possível ao que crê, e no caso do que crê em Cristo, que Cristo é a revelação de Deus, já disse isso para você, tá certo? No versículo 24 do mesmo texto, o homem vai dizer assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. Aí ele afirmou a fé dele. Amém? Ele disse, olha, a dificuldade, claro, na dificuldade nós entramos num certo desespero, isso é natural. Filho doente, dificuldade, e ele estava chorando, clamando, pedindo a Deus, mas dentro da sua situação de nervosismo pela a causa que estava sendo apresentada, ele clamando, ele diz, eu creio. Então, amados, isso é o suficiente. Isso é o bastante para Deus. Crer sem duvidar, sem deixar gerar a dúvida no seu coração. Amém? Aí eu vou dizer para você ainda um texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que o capítulo 11 de Hebreus está ensinando exatamente sobre a fé. Ele começa falando no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Isso é fé. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Quando ele chega no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, há necessidade de que você crê. Deus tem poder de realizar todas as coisas? Tem. Deus criou os céus e a terra, conforme a Bíblia diz, criou aí céus e terra, inclui o universo todo, tá certo? E ele não precisou que alguém tivesse fé para que ele criasse, porque ele estava criando todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Mas essa relação do ser humano com Deus, há necessidade de que eu e você tenhamos essa fé sem duvidar. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível. Se Deus está dizendo que é impossível, então há necessidade de exercermos a nossa fé, porque sem fé não tem como Deus fazer. Não é que ele não possa, é porque Deus, ele quer ver o exercício da minha e da sua fé. Muitas vezes, quando ele abençoa algumas pessoas no Novo Testamento, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Outras vezes ele diz, vai, a tua fé te curou. Então, é a necessidade da fé que está na pessoa, porque Deus tem poder para realizar qualquer coisa, independente de fé, ele tem poder para isso. Mas na relação nossa com Deus, há uma necessidade de que tenhamos fé nele, tenhamos fé em Deus. E Deus aqui, o Deus que eu falo para você, é o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo é Deus, ele é o Cristo que encarnou, ele é a revelação de Deus aos seres humanos na terra. E todo o processo, você sabe que ele já morreu, ressuscitou, subiu aos céus, então, porque ele é Deus, então tem todo esse poder. A palavra aqui para você hoje, que eu estou trazendo para mim, para você, eu estou dizendo que crer é o bastante.
crê, esse crer sem duvidar. Eu creio e pronto. O homem ali não disse mais nada. Ele disse, Senhor, eu creio. Foi só isso, eu creio. Acabou o problema, porque ele disse, eu creio. E se você ler o restante do texto, vai dizer que Deus, que Cristo curou o rapaz e ele ficou na sua sã consciência. Amém? Vou fazer uma recomendação. Não deixe a religiosidade gerar dúvida no seu coração com relação a Jesus Cristo. Porque a religiosidade, às vezes, direciona a gente para outros caminhos, que não é Cristo. Aí a gente tira o foco de Jesus e aí não vai crer em Cristo, não vai agradar a Cristo. Ah, mas milagre acontece. Acontece. Tem gente que crê no Buda e milagre acontece. A misericórdia de Deus é tão grande que ele olha para a sua fé e lhe abençoa, mas não o Buda, não a imagem, não o que a religião está dizendo, tá certo? Estou lhe recomendando isso, porque aí, e nem deixe nem que as pessoas gerem dúvida no seu coração, dizendo que você não merece e tal. Nós não merecemos mesmo, não. É o justo que morreu pelos injustos, é Cristo. É por causa dele, é por causa do amor dele, do amor próprio que ele tem a si mesmo. É por causa dele mesmo, tá certo? Não deixe que as pessoas tirem de você a fé que você tem no seu coração, porque as pessoas, às vezes, chegam para desanimar. Amém? Mas Cristo vem para fortalecer, para fazer você exercitar a fé e para operar mediante a sua fé. Amém? Deixa eu encerrar lendo aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A ação é de Deus, a ação sobrenatural é de Deus. Eu estou dizendo para você que crer em Cristo é o bastante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que tu possa alcançar nesse dia, hoje, assim, o favor de Deus e tu ser abençoado nas tuas realizações. E continuamente o Senhor possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém.